Ok, amigos e irmãos, é uma alegria podermos estar juntos. Nós estamos tendo a cada semana um estudo muito especial sobre as profecias do Apocalipse, sobre os eventos finais, sobre aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Hoje vamos fazer uma viagem linda, marcante, emocionante, na volta de Jesus, no início do milênio, os planos de Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e também o novo céu e a nova terra. Eu tenho certeza que Deus, através do poder do Espírito Santo, vai tocar no coração de cada um de nós. Você que está assistindo, tenho certeza, não pelo pregador, não por aquele que fala, mas pelo poder do Espírito Santo, seremos todos tocados pela palavra de Deus. Que Deus te ajude a se preparar, porque Jesus vai voltar em breve. Estou convicto de que estamos caminhando para o fim e que é momento mais do que nunca de nos prepararmos. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, ergam a vossa cabeça e se alegrem, porque a vossa redenção se aproxima. Esteja firme, amigo, esteja firme, irmão, você que está longe dos caminhos de Deus, deixa Deus falar com você. Agora é o momento de voltar. É o momento de nos segurarmos firme nas mãos de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, neste momento em que vamos abrir a Bíblia, estudar a Tua palavra, estudar a respeito das promessas da Bíblia, fale ao nosso coração através do poder do Espírito Santo. Se há alguém entre nós com um coração distante, descrente, que possa ser tocado profundamente pelo poder do Espírito Santo nesta hora. Aqueles que já estão firmes, que permaneçam firmes. Aquelas mães que têm orado há tempo pelos seus filhos, para que voltem para os caminhos de Deus, que possam ter as suas orações atendidas. Em meio a esta crise, que nós possamos ter a alegria de ver muitos dos nossos queridos voltando para os teus braços. Perdoe os nossos pecados e abençoe a mensagem desta manhã, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos compartilhar a tela aí para que você veja alguns slides que preparamos, muito interessantes. Nós temos estudado sobre a volta de Jesus, o maior acontecimento da história. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1. João capítulo 14, versículo 1. João capítulo 14, versículo 1 em diante. Você conhece bem esse texto, muitos conhecem de cor. Eu acho que é importante a gente voltar àquele bom hábito de decorar os textos da Bíblia. Motive as crianças, os filhos, faça aí uma gincana em casa com os filhos, dando alguns prêmios ao decorarem versículos da Bíblia. João 14, versículo 1 em diante diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus prometeu claramente que ele vai voltar. Mas o texto diz: eu vou preparar-vos um lugar. Então Jesus não vai só voltar para dar um oi, para dar um tchau. Ele vai nos levar para este lugar que ele está preparando. Hoje vamos entender melhor sobre o que é que Deus está preparando para aqueles que o amam. É algo muito especial. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Esse texto é muito importante para entendermos esse assunto. 1 Coríntios 2, verso 9, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu me esforcei ao máximo durante a semana, estudando, preparando os slides, preparando esta mensagem, orando para que Deus toque no seu coração, no meu coração. Mas é importante que tenhamos a consciência de que aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam são coisas que os olhos nunca viram. Então, por mais que eu tenha tentado colocar na tela imagens lindas, ainda está muito distante da realidade, daquilo que Deus está preparando, porque os olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. Apesar de Paulo não estar falando especificamente aqui do céu e do novo céu e da nova terra, o Espírito de Profecia usa esse texto falando exatamente do que Deus está preparando para nós. Então, se a gente imaginar os lugares mais lindos e encantadores deste mundo, ainda são insignificantes perto daquilo que Deus está preparando para nós. Há coisas que os olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas antes de nos aprofundar neste estudo sobre o céu, e depois sobre a recompensa de Deus, o novo céu e a nova terra, eu quero que você entenda um pouco hoje, um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Às vezes a gente está em meio aos problemas, a crise, a pandemia, a preocupação com o trabalho, que é real, com a enfermidade, com a família, com o sustento, com as provações, e os nossos problemas se tornam tão grandes em nossa cabeça que a gente acaba diminuindo Deus. E eu gostaria de te dar uma visão hoje, um pouquinho, sobre a grandeza de Deus. Tenho certeza que isso vai tocar no seu coração, como toca no meu coração também. Essa é uma menina japonesa. Observe aí o cabelo desta criança. O cabelo. Quantos fios de cabelos tem nesta cabeça, irmãos? Olha que criança linda, que cabeluda que é esta criança. Quantos cabelos tem aí? Você poderia contar se tivesse tempo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 7. Lucas, capítulo 12, verso 7. Lucas 12, verso 7. Lucas, capítulo 12, verso 7, diz assim. Lucas 12, 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. O texto diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça desta criança. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, na sua cabeça. Para alguns talvez seja mais fácil contar, né? Talvez alguns esteja bem pouquinho cabelo já. Mas Deus sabe quantos cabelos, fios de cabelos tem na cabeça de todo mundo. A grandeza do conhecimento de Deus. Daqui a pouco nós vamos entender melhor esse assunto dos fios de cabelo. Agora, vamos imaginar esta família reunida na frente da sua casa. Tá? Uma casa grande, uma casa bonita, moderna, e aí está uma família reunida na frente da sua casa. Vamos tentar agora puxar a câmera e distanciar um pouco, e vamos imaginar agora quantas pessoas vivem quantas casas tem aí. A casa do casal está lá embaixo, pequenininha, e aí estão muitos apartamentos. Esta é uma visão da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Tá? Você imagina que cada quadradinho desse tem uma família, um apartamento. Olha aí quantos apartamentos só em uma cidade do mundo. Tá? E uma visão parcial da cidade.
Cada quadradinho desse tem uma família, 2, 3, 4 pessoas. E Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada uma das pessoas que estão lá embaixo. Tá? Isso é apenas uma parte de uma cidade. Tá? Vamos subir um pouquinho. Tá? Tente agora imaginar quantas pessoas tem lá embaixo dessa cidade. Quantas pessoas? Imagine. Milhões e milhões de pessoas. E Deus conhece cada uma pelo nome. Deus sabe o dia que cada uma nasceu, conhece os detalhes da vida de cada pessoa e conhece os fios de cabelo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa que está lá embaixo. Algo impressionante. Esta é uma visão, agora estamos indo mais distante, uma visão dos Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos à noite. Essas partes brilhantes são as luzes da cidade, das cidades à noite. Aqui embaixo, aqui nesse bico aqui está a Flórida, aqui em cima está Nova York, e Deus conhece todas as pessoas que estão ali. Olha só uma visão do Brasil, da América do Sul, uma visão noturna. Olha quantas luzes tem ali na cidade de São Paulo, que está aqui. Uma das maiores cidades do mundo, muita luz. E esta é uma visão da NASA à noite. A América do Sul, esses pontos luminosos são as luzes das cidades. O planeta visto ao longe. O nosso planeta tem 13 mil quilômetros de uma ponta a outra, mas a circunferência dá 40 mil quilômetros. A grandeza do planeta Terra, irmãos, é muito, muito, muito grande. 40 mil quilômetros para dar a volta na Terra. 40 mil quilômetros. São mais de 7, quase 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Olha só a grandeza do universo, irmãos. Olha só a distância da Terra e a distância da Terra à Lua, e quase mais de 12 mil quilômetros, 384 mil quilômetros do planeta Terra até a Lua. Agora eu quero convidar você para uma viagem, um vídeo da NASA, para você ter uma ideia da grandeza do planeta que vivemos. A grandeza do planeta e a grandeza de Deus. 40 mil quilômetros para dar a volta à Terra. Esta é uma visão da NASA. Impressionante ver a grandeza do nosso planeta. É muito grande, é muito grande. A Bíblia diz que Deus tem tudo isso na palma de sua mão. Para aí as luzes. E imagine o nosso planeta perto do Sol, irmão. O nosso planeta é muito grande, 40 mil quilômetros para dar a volta na Terra, quase 8 bilhões de habitantes. Mas agora eu quero te mostrar o nosso planeta perto de Marte, de Mercúrio, de Plutão, de Vênus. Olha como que a Terra é gigante, é muito grande, irmãos. Olha o tamanho de Plutão perto da Terra, na proporção exata. Olha o tamanho de Mercúrio,
Olha o tamanho de Marte perto da Terra. Olha o tamanho de Vênus. Mas agora eu quero te mostrar para você entender a grandeza de Deus, antes de entrarmos no assunto do céu e da nova terra. Eu quero mostrar a você agora a Terra perto de outros planetas. A Terra está aqui, irmãos. Eu estou mostrando aí na sua tela com o mouse. Olha aqui, irmão, essa aqui é a Terra. Aquele planeta gigante de quase 8 bilhões de habitantes. Planeta este, o qual Jesus veio para morrer pelas pessoas. Dê uma olhada agora perto de Netuno, de Urânio, de Júpiter, de Saturno. Que coisa impressionante! Agora a nossa Terra, nosso planeta ficou pequenininho, irmãos. Olha só o tamanho dos outros planetas. Olha o tamanho dos outros planetas, o tamanho da Terra, que está aqui, perto dos outros planetas. E eu quero te mostrar agora o tamanho do nosso gigante planeta Terra, perto do Sol e perto dos outros planetas. Esse aqui está numa proporção exata. Esse grande aí é o Sol, irmão. E aqui, talvez, se você está assistindo no celular, talvez esteja com dificuldade para ver essa bolinha de gude aqui minúscula, onde está o mouse aqui, está apontando a seta vermelha. Este é o planeta Terra, na proporção exata do tamanho do Sol, irmãos. Olha que coisa impressionante. Que coisa impressionante. O nosso gigante planeta Terra se tornou insignificante, irmão, minúsculo, perto do Sol. Olha que coisa impressionante. Agora eu quero mostrar outras estrelas perto do Sol, irmão. Agora esse pontinho, que talvez não esteja nem aparecendo na sua tela, aqui onde está o mouse, este pontinho aqui é o Sol, perto de outras estrelas e outros sóis, irmão. Dê uma olhada nisso. Dê uma olhada o tamanho que ficou o Sol agora perto de outras estrelas e outros sóis. Então, irmãos, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia agora no Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Versículo 3 e 4. Salmo capítulo 8, versículo 3 e 4. Salmo capítulo 8, versículo 3 e 4. O texto diz assim, Salmo 8, verso 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visistes? Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, irmãos. O nosso gigante planeta é uma bolinha insignificante, menor que uma bolinha de gude diante do universo, irmãos. A grandeza de Deus. Então, quando falarmos de Deus, devemos falar com respeito, porque Deus é grande, não cabe na nossa cabeça. Vamos entrar agora num estudo sobre o céu, sobre o que Deus tem preparado. A linguagem humana não é capaz, não é suficiente para descrever o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É muito grande. Nós somos formiguinhas, nós não somos nada, irmão. Quem é o homem para que dele te lembres? Esses seres insignificantes que somos nós. E Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, a ponto de prometer vida eterna, não porque somos bons, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Nós vamos voltar agora para as imagens. Nós falamos já 2 semanas sobre a constelação de Órion. Você vê agora aí a constelação de Órion, aí está as Três Marias, tá? E a constelação de Órion, o Espírito de Profecia diz que é por aí que Jesus vai voltar. Aí está imagens da NASA da constelação de Órion. Jesus vai voltar pela constelação de Órion. Há um clarão, há uma nebulosa, é chamada de a nebulosa de Órion. Há um clarão, há um túnel, e nós cremos que é o túnel que liga a porta deste insignificante planeta, deste minúsculo planeta, à porta do céu. E
Eu quero que você acompanhe aí imagens da constelação de Órion, e eu falei para vocês semana passada que há um som. A NASA diz que há um som inexplicável que vem da nebulosa de Órion. Você vai ouvir agora este som, o som que a NASA captou desse buraco de Órion. Muito bem, irmãos. Essa foi uma pequena viagem daquilo que a NASA conseguiu captar da constelação de Órion, um túnel profundo, e Jesus vai voltar por aí, por este corredor. Nós estudamos semana passada que vai aparecer uma nuvenzinha negra no céu do final das pragas, do tamanho da metade da palma da mão de um homem. Vai aparecer o arco-íris do concerto. E então Jesus vai aparecer, aquela nuvenzinha vai começar a crescer, e vai chegar um momento que nós vamos ver Jesus sentado no trono, segurando na mão esquerda uma trombeta prata, e na mão direita uma foice afiada, e todos os anjos vindo com ele tocando trombetas. Será algo tremendo, marcante, encantador, irmãos, assustador para os ímpios. E Jesus vai se aproximando da terra. Jesus não vai mais pisar aqui nesta terra. E os anjos espalhados por este mundo afora vão resgatar os filhos de Deus, aqueles que entregaram o coração a Jesus Cristo. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Estou passando muito rápido, porque foi o assunto da semana passada. E então os salvos serão levados para as nuvens dos céus. E ali, então, vai começar uma viagem de 7 dias. 7 dias. Será uma viagem tremenda, irmãos, até chegarmos à porta da cidade de Deus. Falamos sobre isso semana passada também. Os salvos vão parar ali, do lado de fora, e é do lado de fora onde há um grande mar de vidro, É ali que os salvos vão receber a insígnia da vitória, vão receber as harpas, vão receber também a coroa da vida. Aí nesta coroa vai estar o seu novo nome. Nós já iremos entrar no céu já sabendo o nosso novo nome. Todos vão ser coroados antes de entrar. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. O versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. O texto diz assim, Apocalipse 2, 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E 3 tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa é prometida àquele que ficar firme, fiel a Deus, fiel à guarda dos mandamentos, fiel nos caminhos de Deus, ser fiel até a morte, se for preciso. Nem todos vão morrer, mas muitos irão morrer, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa é entregue aos salvos antes de eles entrarem. Antes de eles entrarem. E é importante, irmãos, aí Jesus, então, ele abre as portas da cidade. A porta é aberta e nós entramos já coroados e já sabendo o nosso novo nome.
E aí é nesse momento que se cumpre Isaías 53. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Eu gosto muito desse texto. Eu me lembro na faculdade de teologia de ter tido uma aula com o professor Jorge Mário sobre este texto e nunca mais esqueci. Isaías 53, verso 11. Isaías 53, verso 11. Isaías 53, verso 11. O texto diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Está falando a respeito de Jesus aqui, e o texto diz, ele vai ver o fruto do seu trabalho doloroso. Isaías 53 é quando fala que como um cordeiro foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Você sabe que a maior tentação que Jesus teve foi essa, o poder de num piscar de olhos, destruir todas aquelas pessoas que zombavam dele, que o crucificavam, e ter que aguentar calado. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter destruído aquelas pessoas, mas ele suportou calado. O Espírito de Profecia diz que ele pensou em cada um de nós e decidiu suportar firme. Não vou desistir, porque se ele desistisse, irmão, não haveria salvação para nenhum de nós, estaríamos todos perdidos para sempre. Mas a Bíblia diz que quando ele resgatar os salvos, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai sentir alegria. Jesus vai se emocionar ao ver os salvos, vai dizer, valeu a pena o meu sacrifício, valeu a pena. Neste momento, irmãos, que os salvos são tirados da terra, são levados para o céu, os ímpios são destruídos. Todos os ímpios aqui na terra são destruídos. E começa, então, a contar o prazo, o tempo dos 1000 anos que Apocalipse menciona. Satanás e os seus anjos vão ficar vivos. Os ímpios todos serão mortos. Semana passada nós lemos lá em Jeremias, diz que vão ficar, é uma cena triste, como esterco sobre a face da terra, um mau cheiro terrível, todos os ímpios mortos por ocasião da volta de Jesus, não vão ser sepultados, vão ficar estirados pela face da terra. Os salvos são levados para o céu, mas Satanás e os seus anjos ficam vivos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. É importante termos um conhecimento, está firme na sua mente, na minha mente, essa sequência dos acontecimentos. Apocalipse capítulo 20, verso 1. Apocalipse 20, verso 1 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui começa então um milênio, os 1000 anos, no momento que Jesus volta, os ímpios são mortos, Jesus leva os salvos para o céu, e então começa o milênio, os 1000 anos. Olha o verso 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então veja só, irmãos, aqui diz que Satanás vai ficar preso. Não é preso com correntes, não é algemado, não é. A ideia é que Satanás, que atormentou a vida das pessoas por milênios, o seu prazer foi destruir pessoas, todas as desgraças. Isso aqui é importante, é um parênteses rápido que eu quero fazer, irmão. Todas as desgraças deste mundo são artimanha de Satanás. Ele é o responsável por toda a maldade, toda a doença, todo o sofrimento, inclusive essa pandemia que estamos passando. Satanás é o responsável. Ele é o culpado, irmãos. Ele que leva o ser humano a contrariar as leis de Deus. Ele é o responsável e um dia ele vai pagar por isso. Ele já está perdido, ele sabe, ele está enfurecido, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E você, querido amigo que está afastado da igreja, entenda uma coisa: o diabo já está perdido, não há mais salvação para ele, mas o prazer dele é levar pessoas a se perderem junto com ele. É ele que quer arruinar a sua vida. É ele que tem levado você a se afastar de Deus.
Não dê margem para as artimanhas de Satanás na sua vida. Deus deu a você e a mim a liberdade de escolha, a liberdade de dizer, eu escolhi Jesus, e Deus em primeiro lugar. Eu quero ser fiel até a morte para um dia receber a coroa da vida. Se eu estou falando a alguém que está envolvido em vícios, em drogas, longe da igreja, se afastou dos caminhos de Deus, em meio à promiscuidade, ao pecado, é o diabo que fez isso com você. Mas se você quiser, Deus pode estender a mão e tirar você dessa situação. Ele é o culpado por tudo. E então, quando ele estiver aqui neste planeta, vai ser uma tragédia. Leia o Espírito de Profecia, você vai ficar assustado com a descrição. Diz que a terra inteira estará em ruínas. Diz que o mundo inteiro, todos os prédios vão se fazer em pó, em ruína. Vai ser uma cena pior do que cena de guerra, irmão. E os corpos estendidos pela face da terra, no planeta inteiro. E Satanás e os seus anjos vivos, sem ter ninguém para tentar, isso será como uma prisão terrível. Não um dia, irmão, não 10 dias, 10 anos, 100 anos. 1000 anos Satanás terá que olhar as consequências da desgraça, da sua maldade, irmão. Satanás é o responsável por todo o mal. Tudo que já sofremos nesta vida, todas as lágrimas que derramamos, toda a enfermidade, toda a morte, todo o sofrimento, Satanás é o culpado por tudo. E Deus vai colocar isso na conta dele. Olha aí também o verso 4. Vi também, Apocalipse 24, 20, verso 4. Vi também tronos e neles se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, Satanás está na terra por 1000 anos, mas os salvos viveram, final do verso 4. Observe aí. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muitas igrejas não creem nisso, irmão, apesar de estar claro na Bíblia. Os salvos vão ficar com Cristo no céu 1000 anos. E esta terra vai ficar desolada e vazia, Satanás e os seus anjos vivos, os ímpios mortos, durante 1000 anos. É assim que a Bíblia ensina. Olha o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás será solto? Porque depois dos 1000 anos, os ímpios que estão mortos sobre a face da terra vão ressuscitar. Não só aqueles que foram mortos por ocasião da volta de Jesus, mas todos os que morreram perdidos antes de Jesus voltar para trás. Desde da entrada do pecado do mundo até o fim, todos os ímpios mortos vão ressuscitar. É um grande exército. A Bíblia diz que é como a areia do mar, irmão. É muita gente, infelizmente. É um exército de perdidos. E olha só o que diz o verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram acampamentos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então está a descrição do milênio, dos 1000 anos. Eu quero explicar alguns detalhes interessantes para vocês. Vamos voltar às imagens aqui. Então, os salvos entram lá na terra, Satanás fica com os anjos 1000 anos sem ter o que fazer, remoendo todo o mal que fizerem os ímpios mortos, mas os salvos chegam à porta do céu. Jesus abre a porta e diz: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei. Então ele abre a porta
e convida os seus filhos a entrar. Adão é o primeiro a entrar e Adão vai se emocionar, porque quando as portas se abrirem, ele vai ver o jardim do Éden, o jardim do Éden restaurado. Você sabe que o jardim do Éden foi retirado da terra. Ele está lá no céu. E Adão entra, o Espírito de Profecia diz que ele vai ver as árvores que ele cuidou, até as mesmas flores que foram preservadas por Deus. Ok? Os salvos já entram coroados. Será um momento de emoção. Jesus vai coroar um por um dos salvos. Ele vai colocar a coroa na cabeça de cada um dos salvos. Cada um dos salvos. E então os salvos recebem as coroas, as harpas, antes de entrarem. E aí já recebem o seu novo nome. E aí então as portas são abertas, as portas da cidade, um lugar encantador que as palavras humanas não são capazes de descrever. E Jesus então abre as portas e convida todos a entrar. Que alegria, irmãos! Será uma recompensa que a gente não é capaz de imaginar. Que os salvos vão dizer, valeu a pena servir ao Senhor. Valeu a pena. Toda a honra e glória será dada a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já imaginou a emoção quando essas portas forem abertas? Que emoção! Falamos semana passada, Jesus bate a porta do nosso coração e pede entrada. Aquele que deixa Jesus entrar na sua vida, um dia vai entrar para a vida eterna. Aquele que abre a porta hoje para Jesus, um dia ele vai abrir a porta para que você entre. E quando entrarmos, teremos uma visão que os olhos humanos nunca viram nada igual. Veremos ali o Éden restaurado e seremos convidados a entrar num lugar de beleza indescritível. E tudo perfeito, tudo lindo e maravilhoso. E então, que Adão vai tirar a coroa, ele e a sua família, e vai colocar aos pés de Jesus. E neste momento, todos os salvos vão tirar a coroa e colocar aos pés de Jesus, e vão tocar as harpas e cantar, exaltando a Jesus Cristo. O mérito é dele, a honra e glória é de Jesus. O que vamos fazer nestes 1000 anos, irmão? É muito tempo. A gente vive hoje 70 anos, 80, 90, 100, e é muito tempo. Quanta coisa a gente faz em 80 anos, em 90 anos, irmãos. Agora imagina 1000 anos, não cabe na minha cabeça, não consigo imaginar. É muito tempo. Algumas coisas vão acontecer nesse milênio, nos 1000 anos. Nós teremos a oportunidade de repassar com Deus o juízo, o julgamento. Será feito um julgamento comprobatório. Deus já julgou as pessoas. Todas foram julgadas antes de Jesus voltar. Todas as pessoas. Mas lá, inclusive nós estudamos que a porta da graça se fecha quando esse juízo terminar. Quando Jesus no santuário jogaram o incensário e disseram, está feito, acabou. Acabou o julgamento, que começou lá em 1844. Mas aqui, lá no milênio, nós estamos agora no milênio, é repassado a história da vida de todas as pessoas que já viveram sobre a terra. Desde Adão até o último habitante. Uma por uma das pessoas serão analisado o julgamento e a condenação de cada um. Por que esse está salvo, Senhor? Por que aquele tal está perdido? Por que isso? Por que aquilo? Então, os livros serão abertos. E Deus vai explicar a condenação de cada um. E aí vai haver muitas surpresas no céu. É isso que eu gostaria de que você entendesse. No céu vai haver surpresas. Nós vamos encontrar pessoas no céu que a gente vai falar, mas essa pessoa não podia estar aqui. E nós vamos procurar algumas pessoas que nós tínhamos certeza que estaria lá e elas não estarão lá. E você imagina a gente ficar a eternidade inteira com dúvida.
Mas será que Deus é justo mesmo? Por que aquele fulano está aqui? Ele não merecia estar aqui. E por que o fulano tal não está aqui? Ele merecia estar aqui. Então, ao abrir os livros, Deus vai explicar. Aquele que a gente achava que não deveria estar lá, Deus vai explicar. Talvez ele se mudou de perto da gente, em outro lugar ele se arrependeu, confessou os seus pecados, a gente não sabe, mas ele teve a sua vida transformada. E aquele que a gente achava que estaria lá e não vai estar, Deus vai explicar. A sua vida obscura, a sua vida escondida, a sua vida de pecado, sem arrependimento. Então vai ficar esclarecido que todos os que se perderam porque quiseram. Todos os que estarão salvos porque aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e tiveram perdão através do sangue de Jesus Cristo. O Satanás e os seus anjos também terão a revisão do seu julgamento. Todos que habitaram sobre a terra terão, uma por uma das pessoas, terá um julgamento comprobatório, será explicado, esclarecido. Isto vai acontecer no milênio. Nós vamos também poder passear por lugares lindos e encantadores. Lindos, irmãos, como os olhos humanos nunca viram, nem subiu ao coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lugar de beleza indescritível. Vamos reencontrar amigos, reencontrar queridos, aquela pessoa que você deu um estudo bíblico, aquela pessoa que você perdeu e que chorou muitas vezes de saudade. Irmãos vão se reencontrar, pais vão reencontrar filhos que perderam, crianças que morreram serão devolvidas ao colo de sua mãe, irmãos. Será algo tremendo, reencontro. O Espírito de Profecia diz que uma pessoa que deu um estudo bíblico para alguém e levou alguém para Cristo vai se emocionar ao ver essa pessoa salva, mas que vai ficar mais emocionado ainda ao perceber que esta pessoa que ele levou para Cristo, levou outros para Cristo, e esses outros levaram outros. E através de uma pessoa que você levou para Jesus, talvez centenas de pessoas foram salvas, porque esta pessoa que você levou para Cristo ajudou a salvar outros e outros e outros. Será um lugar de reencontros, irmãos, de alegria, de histórias. Vamos conhecer os heróis da Bíblia, vamos conversar com eles. Será emocionante. Crianças correndo, brincando. As flores nunca mais murcharão, irmão. Não vai haver morte, lágrima, nem tristeza. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus mesmo estará conosco para sempre. Será um lugar só de alegria, irmão, de emoção, de sorrisos e risos. Você já imaginou a alegria de encontrar os filhos, os netos salvos e poder abraçá-los? Que alegria, irmãos. Que alegria poder estar com Jesus. A Bíblia diz que Ele será o Rei. Ele reinará sobre nós, Ele estará o tempo todo conosco, poderemos conversar com Jesus, Ele vai esclarecer situações da nossa vida, Ele vai explicar aquilo que hoje não entendemos. O Espírito de Profecia diz que quando Jesus explicar tudo, nós vamos reconhecer que em todo tempo Ele esteve ao nosso lado e que aquele que sabia quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça, Ele cuidou da gente, Ele não nos abandonou. Até as provações foram providências divinas para nos ajudar, para nos salvar. E um parêntese rápido, irmão, em meio a essa crise que estamos passando, não duvide, Deus está com você, Deus está conosco. Ele cuida de nós, Ele não vai nos desamparar. E até as provações que não conseguimos explicar, um dia Ele vai nos esclarecer e a gente vai perceber que Deus, tudo que Ele permitiu, era o melhor para nós. Tudo que Ele permitiu era o melhor para nós. Uma outra coisa interessante, abra a sua Bíblia. Eu quero te mostrar uma curiosidade aqui na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus 19. Mateus 19. Uma coisa linda, Mateus 19.
Os discípulos, eles viviam como humanos, pecadores, sempre preocupados, quem vai ocupar o lugar mais importante, e achavam que Jesus ia estabelecer o seu reino aqui na terra, e queriam ter poder, queriam ficar ricos. E olha só o que Jesus disse em Mateus 19, versículo 23. Mateus 19, 23. Acompanhe aí. Então Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? É como Pedro aqui, como um pecador, cobrou de Jesus. Falou: Senhor, mas a gente deixou tudo para te seguir. E o que vai ser da gente? O que vai ser da gente? Que recompensa a gente vai ter? E aí Jesus disse uma coisa linda, irmão. Verso 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ele prometeu para os discípulos assim: o dia que eu me assentar no trono da minha glória, está falando aqui do céu, eu vou dar um trono para cada um de vocês, e vocês vão se tornar reis. Reis. Hoje vocês estão brigando aí para ver quem vai ser o primeiro-ministro do meu reino. Não, vocês vão ser mais do que isso. Cada um será um rei. E vocês é que vão julgar todas as pessoas. As 12 tribos aqui é um símbolo de todos os que já viveram sobre a terra. Vocês é que vão julgar. E esta é promessa, irmãos, que profecia confirma isso, é dada para mim e para você. Jesus fala assim: calma, a sua recompensa não é aqui nesta vida. Não. Eu vou te colocar um dia como rei também. A coroa, tá, da recompensa. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. A promessa é feita também para mim e para você. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Verso 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha só o que aqui diz: reino e sacerdote. Apocalipse 21, 24. Apocalipse 21, 24. Olha só o que diz aí. 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, todos os filhos de Deus se tornarão rei. Todos, reis e rainhas. O Espírito de Profecia diz que haverá um trono de rei para cada salvo. Eu não sei se você sabia disso. Todos nós seremos constituídos como reis. Por isso que ali em Apocalipse 20 diz, falando, aí reinarão com Cristo. Reinarão com Cristo, se tornarão reis. Então não fica perguntando para Deus: cadê o Senhor? O que você vai me dar de recompensa? A recompensa está por vir. E aqueles que forem salvos se tornarão reis, irmãos. Nesse tempo, nós também vamos conhecer outros mundos. Tá? Nós vamos conhecer outros planetas. Viagens serão feitas a outros planetas. Então, durante os 1000 anos, será feito o repasse do julgamento, o julgamento comprobatório, os livros serão abertos, o julgamento de todos serão analisados, e vai ficar claro que Deus é justo. Nós iremos nos assentar no trono como rei, nós iremos passear por lugares lindos e também vamos viajar por outros planetas. Uma outra curiosidade: o Espírito de Profecia diz que as crianças terão asas, diz que elas vão correr, brincar,
em alguns momentos vão voar em meio às montanhas, em meio aos bosques, elas poderão voar. E os adultos também vão receber asas, para que possam voar para lá, para cá, para onde quiserem. Os salvos todos vão receber asas e terão uma capacidade impressionante, emocionante de voar. Mesmo aqueles que têm medo de altura vão perder esse medo. No céu não haverá medo, não haverá morte, e nós teremos asas e poderemos voar. Será algo impressionante. Agora, irmão, chega o momento, os 1000 anos se acabam, terminou os 1000 anos. É muito tempo, mas terminou os 1000 anos. Satanás esteve esse tempo todo aqui na terra com seus anjos vivos, preso pelas circunstâncias, sem ter ninguém para tentar. Os ímpios mortos. E agora eu quero te explicar uma coisa. O Espírito de Profecia que explica assim, o que vai acontecer? Jesus vai descer primeiro, junto com os anjos e os salvos. Vão descer do céu para este mundo. No final dos 1000 anos, Jesus desce. E Jesus, então, vai colocar os seus pés sobre uma montanha. E esta montanha vai se dividir em duas partes e vai virar uma grande planície. Uma grande planície. E eu quero te mostrar isso na Bíblia, irmãos. Você vai ficar aí impressionado. Abra a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Leia depois os livros, Eventos Finais, o livro História da Redenção, e você vai ver essa história em detalhes. Algo emocionante. Mas eu vou te mostrar na Bíblia agora, Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Zacarias 14, verso 1. Diz assim, Zacarias, aí no finzinho do Antigo Testamento, Zacarias 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Verso 4, naquele dia, Zacarias 14, 4, naquele dia estarão seus pés sobre o monte, agora dá o nome do monte. Sobre qual monte isso vai acontecer? O Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Olha o verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Verso 11, habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. São profecias do tempo do fim. E veja só, irmãos, Jesus, estão explicando novamente, Jesus, depois dos 1000 anos, quando acabar os 1000 anos, nós vamos voltar a esta terra. Jesus desce e ele coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras. E o monte vai se dividir em duas partes e vai formar uma grande planície. E ele vai trazer os anjos e todos os salvos com ele. E nós vamos estar nessa planície, irmão, nessa planície. Satanás e os seus anjos estão para lá e os ímpios estão mortos. E aí então começa a descer do céu a nova Jerusalém. Os salvos, leia isso no livro História da Redenção, no Eventos Finais, você vai ficar encantado com a descrição, porque é nesse momento que nós vamos olhar para o céu e vamos ver que os salvos vão dizer assim, olhando para cima, a cidade, a grande cidade vem descendo de Deus, do céu. Vão olhar para cima e vão ver a nova Jerusalém descendo. Ela já está lá no céu. Nós vamos conhecê-la no céu, mas agora ela desce, irmãos. Então nós, os salvos, a gente vem com Jesus antes da cidade descer. E a gente olha para o céu
e vê a cidade descendo, irmão. A cidade descendo. Deixa eu explicar uma coisa para você. A cidade, abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 2. Apocalipse 21, verso 2. Acompanhe aí, Apocalipse 21, verso 2. 21, verso 2. 21, verso 1 e 2, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, a cidade santa, a nova Jerusalém, desce do céu. Agora, observe o capítulo 21, versículo 16. Apocalipse 21, 16. O texto diz assim, Apocalipse 21, 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ok? Observe o verso 12 agora. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. E sobre elas nome escrito, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, observe bem, irmãos. A cidade santa, ela tem 12.000 estádios de largura, de comprimento e de altura. 12.000 estádios. Um estádio equivale a 185 metros. Então, observe, a cidade santa, ela tem em aproximadamente 2.200 quilômetros de cada lado. 2.200 quilômetros de cada lado. Só que ela tem essa mesma medida para cima também, porque a altura é igual. Então, se todos os lados é na mesma medida, e é muito grande, 2.200 quilômetros de cada lado. E para cima, então, forma um cubo perfeito. Um cubo perfeito. Deixa eu te explicar uma coisa. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso. Lá no santuário celestial, o lugar santíssimo, onde Deus se manifestava, ninguém podia entrar lá se não era fulminado pela glória de Deus, o Shekinah. Então, o lugar santíssimo, se você fizer um estudo no Antigo Testamento sobre o lugar santíssimo, ele tinha a mesma medida de largura, de comprimento e de altura. O lugar santíssimo era um cubo perfeito. E agora a cidade santa, irmão, é também um cubo perfeito. Por que assim? Porque o lugar santíssimo era o lugar da habitação de Deus entre o seu povo, onde Deus se manifestava. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, na presença de Deus. Mas eu quero que você perceba uma coisa profunda, teológica, lindo, que a cidade santa vai se tornar no grande lugar santíssimo, onde Deus vai habitar com o seu povo. Olha só, diz aí o verso 3, falando da cidade santa. O verso 2 diz, Apocalipse 21, 2, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Olha o verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Por que a cidade santa é um cubo perfeito? 2.200 quilômetros de cada lado, 2.500 quilômetros de altura. Porque vai se tornar o santuário de Deus. Aquilo que somente o sumo sacerdote podia entrar, agora todos os salvos poderão estar neste grande santuário, o tabernáculo de Deus com os homens. A cidade santa é chamada de o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Nós poderemos ver Deus face a face. Poderemos estar na presença, nós estaremos na presença de Deus. Tá? Por isso, olha, entenda bem, por isso que Apocalipse 1, 6, quando diz que Deus vai nos fazer reis, dará um trono para cada salvo. E nos fará sacerdotes, nos dará o direito de entrar no tabernáculo de Deus, a cidade santa. Ok? Essa cidade
ela desce dos céus. Os justos vão estar olhando para cima, emocionados, vão dizer: a cidade, a grande cidade, vem descendo de Deus, do céu. E essa cidade, então, vai encostar nesta grande planície, que é onde está o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, ok? Aí, então, as portas serão abertas. A Bíblia diz que são 12 portas. 12 portas. 3 de cada lado. 3 de cada lado. As portas de pérola. E um anjo sobre cada porta. Olha aí Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 12, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nome escrito, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, em cima de cada porta vai estar escrito o nome de uma tribo de Israel. Aí diz assim, verso 13, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre este o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nos fundamentos, que aparecem em colorido, nos fundamentos o nome dos apóstolos, que feito de 12 pedras preciosas. 12 pedras preciosas. E agora eu quero te explicar uma outra coisa linda, irmão, muito especial. Observe aqui. Então, a cidade tem 12 portas, 3 de cada lado. Em cima de cada porta escrito o nome de uma tribo de Israel. No alicerce, no fundamento, no tempo antigo, esse alicerce era feito com pedras. Pedras eram colocadas na construção. A pedra mais importante era colocada no canto, na esquina. Por isso que Jesus diz que a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina do templo, a pedra angular. Jesus é a base da salvação. Jesus é a base da Nova Jerusalém. Mas os discípulos são as outras pedras. Por isso que Jesus disse para Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No alicerce da cidade santa estará as pedras, cada um representado por uma pedra preciosa, é o que diz Apocalipse 21, e cada um com o nome de um dos apóstolos. Agora eu quero te explicar uma outra coisa emocionante. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Talvez muitos tenham em casa esse livrinho aqui. O pastor Paroschi falava muito para a gente na faculdade de teologia. Esse livro é da Casa Publicadora, ele é bem fininho, chama Irmãos do Rei. Irmãos do Rei. Procura se você tem em casa, se não tem como. É encantadora a teoria desse professor de teologia. Ele tem uma teoria aqui interessantíssima. Ele crê que quando as portas forem abertas, irmãos, se tem o nome de uma tribo de Israel escrita em cima de cada porta e o nome de um dos discípulos na base, então que nós não entraremos pela porta que quisermos. Eu vou entrar por uma porta qualquer. Não, que os anjos vão nos orientar, cada um, lá dentro vamos nos encontrar, vamos estar todos juntos. Mas famílias vão se separar um pouquinho e cada pessoa vai entrar pela porta, é o que diz esse autor neste livrinho, pela porta que o anjo lhe designar, de acordo com o seu temperamento, de acordo com a experiência de vida. Ele diz aqui no finalzinho do livro, por exemplo, Rúben, um das tribos de Israel, Rúben era muito amável, de coração bondoso. Então diz que todas as pessoas de coração bondoso vão entrar pela porta de Rúben. Um outro exemplo, Isacar era muito serviçal, muito disposto a ajudar os outros. Aquelas pessoas que têm essa personalidade de viver pelos outros, de ajudar os outros, vão entrar pela porta de Isacar. Naftali diz que ele era muito eloquente, era bom de conversa, era muito poderoso nas palavras. Todos os salvos que tinham a característica de vida de serem eloquentes vão entrar pela porta de Naftali.
e baseado também nos seus defeitos de caráter. Por exemplo, Efraim, o autor diz aqui, ele era muito impulsivo. Todos aqueles que falharam muito por impulsividade, mas foram transformados por Jesus, eles vão entrar pela porta de Efraim. Então eu acho lindo e encantadora a teoria deste autor do livrinho Irmãos do Rei, que quando as portas forem abertas, cada um vai entrar por uma porta designada pelos anjos, aquela porta que se harmoniza com o seu caráter, com as lutas da sua vida, com os defeitos de caráter que foram vencidos pelo sangue de Jesus, cada um pela porta designada. E aí, então, os salvos entram. E aí, irmãos, vai acontecer uma coisa muito interessante. O Espírito de Profecia diz que, nesse momento, eu quero explicar para você, estamos caminhando para o fim, alguns acontecimentos de arrepiar. Os salvos entram na cidade, há um momento ali, e então, depois de entrarem na Cidade Santa, essa cidade que é um cubo perfeito, enorme, encantadora, e Jesus então convida os salvos a saírem. Leia isso no livro História da Redenção, está descrito em detalhes. Eu vou usar minhas palavras, mas está escrito em detalhes. Jesus convida os anjos e todos os salvos a saírem agora da cidade. Entrou, não sei quanto tempo ficou lá, e ele sai. No momento que ele sai, todos os ímpios estão mortos sobre a face da terra. Todos. E nesse momento, Jesus ressuscita os ímpios. Jesus vai dar uma ordem e todos os ímpios, todos que viveram desde a entrada do pecado no mundo, desde Caim até o último que morreu perdido, todos, milhares de milhares, ressuscitam. Nós já vimos em Apocalipse 20, é como a areia do mar. Jesus dá uma ordem e eles voltam à vida. Mas o Espírito de Profecia diz assim, faz um contraste emocionante. Na ocasião da volta de Jesus, os justos mortos ressuscitam transformados, com o vigor da juventude. Não, quando Jesus voltar, os justos que morreram, que vão ressuscitar, vão estar com um semblante perfeito, não vai ter mais os traços da velhice, da enfermidade, vão ter uma aparência de jovem. Mas nessa ocasião, quando os ímpios ressuscitarem, diz que eles saem da sepultura e muitos vão estar jogados sem ser sepultados, eles voltam velhos, com as rugas, com os traços da maldade e da enfermidade. Eles vão ressuscitar com as mesmas marcas com que morreram. E ressuscitam milhares de milhares, com o aspecto da velhice e da doença com qual morreram. E aí é o fim da prisão de Satanás. Satanás foi preso quando os ímpios morreram e os salvos foram para o céu. Preso porque não tinha mais ninguém para tentar. No momento que os ímpios ressuscitam, Satanás é solto da sua prisão. Volte aí para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Vamos ler aí o verso 3, Apocalipse 20, verso 3. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. A Bíblia não fala quanto tempo, fala pouco tempo. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. Irá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Vai ter muito ímpio ressuscitado. Muitos. E aí Satanás vai conversar com esses ímpios, mas neste momento Jesus leva de volta para a cidade os anjos e os salvos. Eles voltam para a cidade. Vou lhe explicar algumas coisas que talvez você não sabia que estão no Espírito de Profecia. Neste momento, Satanás vai convencer os ímpios que vai haver homens gigantes, grandes, líderes de guerra, homens que nunca perderam uma batalha e vão estar na multidão dos ímpios, muitos homens do mal.
E também aqueles que não deram bola para Jesus e perderam a sua vida eterna. Milhares de pessoas. E Satanás vai dizer assim: nós vamos atacar aquela cidade ali que nós estamos vendo. Porque não é justo, Deus não é justo, nós somos muito, nós somos fortes. Um detalhe que talvez você nunca tinha ouvido falar. Ellen White diz que eles vão construir armas poderosas de guerra. Então não vai ser muito rápido, irmão. Eles vão construir armas poderosas de guerra, vão construir. Eu não sei quanto tempo vai ser isso, mas o Espírito de Profecia diz que eles vão construir armas de guerra. E vão se preparar para invadir a cidade santa, dizendo: Deus é injusto, Deus é injusto. E então eles vão ir na direção da cidade. Tá? Eles vão na direção da cidade, e neste momento que eles vão na direção da cidade, o que vai acontecer? As portas serão fechadas. E Jesus vai convidar todos os salvos a ficarem em cima dos muros. Quando Satanás com os ímpios e os seus anjos estiverem indo na direção da cidade, os salvos vão ficar em cima dos muros. E Jesus vai aparecer mais alto acima da muralha. Acima da muralha. E ali vai haver o momento da coroação final de Jesus. Jesus vai aparecer num trono lindo acima da muralha. E nesse momento que os ímpios estiverem indo na direção da cidade, eles vão travar. Em meio à glória, Jesus vai aparecer lá no alto. E então vai ser feita a coroação final de Jesus. E aqui tem alguns detalhes impressionantes, que vai aparecer como um filme no céu a história deste mundo. Vai aparecer desde a queda de Adão, desde a morte de Abel. Vai apresentar a cena de todos, o pecado de Adão, a história do universo. E aí vai aparecer em detalhes, como um grande filme para todos os ímpios e os salvos também. Vai aparecer o nascimento de Jesus, a sua vida de infância pura, a sua vida de cura, de milagres, as suas pregações, a sua morte na cruz. Nós vamos assistir em detalhes as cenas da morte de Jesus na cruz, e diz que os salvos vão se emocionar. Aqueles que mataram Jesus vão ficar estarrecidos, assustados, irmãos. Olha só, Apocalipse 20, verso 11. É o cumprimento. O Espírito de Profecia diz que neste momento vai se cumprir Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Apocalipse 20, verso 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então, neste momento que Jesus vai estar lá no alto, vai aparecer também os livros, e vai ser mostrado por que os ímpios se perderam. E eles vão ficar com tanta raiva de Satanás. Eu não sei se você sabia disso, leia no livro História da Redenção, que no momento que eles estiverem indo invadir a cidade, quando tudo isso acontecer, eles vão ficar parados, travados. E quando eles verem que o mal que Satanás causou, que eles vão se revoltar contra Satanás e seus anjos agora. É um detalhe que me apercebi, que interessante, às vezes a gente confunde, a gente pensa que no momento que o fogo descer do céu, vai ser no momento que eles vão estar tentando invadir a cidade, mas não é assim. Eles vão parar ali antes do muro, tá? E então Deus vai mostrar o porquê que eles se perderam, vai mostrar toda a história deste mundo, a vida de Jesus, Jesus coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então vai mostrar que Satanás é o culpado de tudo, eles foram enganados por Satanás. Neste momento, diz o livro História da Redenção, que neste momento Jesus vai aparecer segurando as tábuas dos 10 mandamentos. As tábuas dos 10 mandamentos, de novo. E então os ímpios
ímpios vão se voltar contra Satanás e eles vão entrar numa batalha assustadora contra Satanás e seus anjos, por lá de fora da cidade. Eles vão entrar em guerra, tentando matar Satanás e seus anjos, e é nesse momento que vai descer fogo do céu e vai destruir todos eles. Uma cena triste e assustadora. O Espírito de Profecia diz que a terra vai tremer, que vai haver muito fogo, algo terrível, e o pecado será destruído para sempre. Será uma cena triste e desoladora. Muitos profecias que muitos vão queimar rápido, outros vão demorar mais, mas diz que o último a ser consumido pelo fogo será Satanás. Todo mundo será destruído ali, todos os ímpios destruídos numa cena terrível. Os justos vão estar em cima do muro, vendo aquela cena. Um detalhe que eu esqueci de dizer, diz que antes disso acontecer, quando a história de Jesus for apresentada neste grande telão, diz que os ímpios vão reconhecer que Jesus que é rei e que ele é fiel e justo. Eles vão reconhecer. E então, o fogo vai destruir todo e o fogo vai exterminar o pecado para sempre. Nunca mais o pecado existirá. Aí, irmãos, os justos vão ficar dentro da cidade por um tempo. Não sabemos quanto tempo, mas a terra inteira, depois desse fogo, vai se acabar. E quando a Bíblia fala de fogo eterno, é o resultado do fogo. Só que é importante ficar claro, a gente não vai ficar morando na Cidade Santa, tá? Vendo as pessoas gritando lá fora, ou fogo queimando eternamente. Então, aí seria uma coisa triste e eterna, né? Não, esse fogo vai consumir, e aí lá fora, fora da cidade, a terra será restaurada. Será tudo feito novo. Tudo feito novo. Abra sua Bíblia em Isaías 66, é o último texto que nós vamos ler. Isaías 66. O último texto que vamos ler nesta manhã. Isaías 66. 65, melhor dizendo, 65. Isaías 65. Diz assim, versículo 17, Isaías 65, 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Olha só o verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Eu quero ler com você agora o 66, Isaías 66. Vou te explicar um detalhe agora, Isaías 66, versos 22 e 23. Isaías 66, versos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova e a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, irmãos, a terra vai ser restaurada, será tudo perfeito e maravilhoso, as flores nunca murcharão, nenhuma folha vai cair da árvore, será uma coisa linda e encantadora, e a cidade estará lá no meio disso tudo. Diz que nós vamos plantar, vamos colher, vamos construir a nossa própria casa do jeito que quisermos. Vai haver a natureza, irmão, perfeita e encantadora. Tudo será lindo, os animais. Porém, poderemos brincar e interagir com os animais. Coisas que a linguagem humana não é capaz de descrever. Um verdadeiro paraíso, um novo céu e uma nova terra. Tudo lindo e perfeito, emocionante, irmãos. Poderemos interagir com os animais ferozes, poderemos interagir com os pássaros. Ali haverá animais perfeitos, não haverá nenhum animal feroz. Tudo lindo e encantador. Aquilo que os olhos não viram, nem subiu ao coração humano.
é aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Poderemos mergulhar em meio aos peixes. Poderemos subir nas árvores. Não vai haver morte. Ninguém vai machucar. Não vai haver doença. Não vai haver lágrima. Não vai haver separação. Será encantador, irmãos. Tremendo, lindo e maravilhoso. A Bíblia diz que o lobo e o cordeiro, o leão e o cordeiro estarão juntos, irmãos. Juntos. Olha esta imagem que eu vou colocar agora para vocês. Todos os animais interagindo, poderemos interagir com todos, com a natureza, com todos os animais. E gostei muito dessa imagem que eu achei essa semana. Olha que coisa linda. Ali poderão todos brincar com os animais. E aí, irmãos, uma coisa que nós estamos terminando que eu gostaria de explicar para você. Acredita-se que nós vamos viver nos campos. E cada um vai plantar e vai construir a sua casa no campo. Tudo perfeito. Com os animais soltos. Mas no sábado, nós iremos para Nova Jerusalém, que está ali no meio do planeta restaurado. Então, nós iremos para lá e lá dentro da Nova Jerusalém, lá dentro tem também uma casa para nós. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Acredita-se que esse lugar, os teólogos dizem que João 14 se refere a uma casa com muitos cômodos, dentro dessa cidade santa. Então, nós vamos morar nos campos, cada um constrói a sua casa, cada um planta, colhe, conversa, brinca, não vai haver cansaço, não vai haver lágrima, não vai haver tristeza, não vai haver morte. Mas no sábado, aí acredita-se que é o cumprimento de Isaías 66. De um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim. Nós vamos no sábado para Nova Jerusalém, aí nos encontramos todos para adorar a Deus e passamos o sábado adorando a Deus na Nova Jerusalém. Por isso o sábado como dia de adoração eterno. E aí voltamos depois para os campos aonde iremos morar. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. O que Deus está preparando para mim e para você é muito maior do que nós somos capazes de imaginar. Eu quero fazer um apelo para você, mas antes eu quero que você assista esse vídeo lindo desta canção, muito conhecida, e depois nós vamos fazer a oração final. Não saia antes da oração final. Pense, ore a Deus enquanto estiver ouvindo esta canção. Fale com Deus no seu coração. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou, você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado.
rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar livro, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar livro, Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado Amém? Que Deus abençoe muito você, querido amigo, querido irmão. Nós vamos terminar com uma oração, mas eu quero terminar dizendo para você: abra o seu coração para Deus. Nós estamos gravando este vídeo para que outros assistam, então você que está assistindo este vídeo, Deus está convidando você. Hoje ainda a porta da graça está aberta. Hoje é o momento de entregarmos nossa vida para Deus. Hoje é o momento de fazermos tudo que estiver ao nosso alcance para salvar os nossos queridos. Confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, eu estou aqui, pecador como eu sou, mas eu não quero perder a vida eterna por nada, por nada. Esse mundo não vale a pena, irmão. É momento de a gente se firmar. Jesus vai voltar em breve e a recompensa que Ele vai te dar, Ele vai te fazer rei e rainha. Ele vai te dar uma vida onde nunca mais você vai chorar.
Nunca mais estará longe dos seus filhos, dos seus queridos, do seu pai, da sua mãe. Você estará para sempre com os seus queridos salvos. Nunca mais haverá vírus, nunca mais haverá hospital, nunca mais haverá desemprego, nunca mais haverá drogas, nunca mais haverá ladrões, tristeza ou morte. Vale a pena servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Pegue firme nos caminhos de Deus, firme na igreja, firme com Deus e se prepare para a volta de Jesus. Decida. Eu ando um pouco preocupado porque muitos da igreja estão perdendo tempo com tanta conversa que não serve para nada. Eu quero fazer um apelo para você, para usar essa quarentena, pós-quarentena também, para dar um estudo bíblico. Já pode começar esse estudo bíblico online agora. Fala com o seu pai, com a sua mãe, fala com um amigo, fala com aquele filho que está afastado. Vai no poder de Deus, fala com amor, dizendo, eu tenho uma mensagem para você, eu quero estudar a Bíblia com você. Quando reencontrarmos nossos queridos no céu, vai ser uma alegria de pessoas dizendo para você, eu não estaria aqui se não fosse a sua insistência. Eu não estaria aqui se não fosse o estudo bíblico que você me deu. Você não desistiu de mim. Que Deus te abençoe, irmão. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, como é lindo saber que Jesus vai voltar e que a recompensa que o Senhor está preparando é algo que a nossa mente não é capaz de imaginar, de compreender. Nós colocamos agora, hoje, a nossa vida em tuas mãos. Aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Nós queremos um dia, Senhor, estar entre aqueles que vão receber a coroa da vida e podemos então colocar a nossa coroa aos pés de Jesus. Toda a honra e glória seja dada para Jesus Cristo. Toque no coração de cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo, para que possam abrir o coração para Jesus enquanto existe tempo. Nos abençoe, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Nós vamos encerrar aqui a gravação.